diz, né? Ele é laboratório, ele é o alicerce sobre a qual a sociedade se edifica, sendo o primeiro educandário do Espírito. Então o Espírito chega primeiro no seio familiar, onde são aprimoradas as faculdades que desatam os recursos que lhe dormem latente. Então vai ser a grande oportunidade da gente perceber. Então, como diz no Evangelho, não dá para servir a Deus e a Mamon, né? Se nós não estivermos atentos ao nosso núcleo ali. Isso serve necessariamente quem não tem filho, mas tem alguém para conduzir, um sobrinho, um primo, e aí essa família vai começando a ampliar, e aí vem a nossa responsabilidade. Então, falando agora do tema, né? O culto em casa é a laboriosa oficina, pode passar, gente. É a laboriosa oficina de aperfeiçoamento do caráter, na qual perdemos as antigas e contundentes arestas, melhorando-nos em espíritos uns frente aos outros. Então na Bíblia diz lá, quando eu tiver dois ou mais meu nome, aí estarei. Mas na mensagem aqui, Emmanuel nos diz que basta que um de nós estejamos conectados verdadeiramente com Jesus, que todo o amparo será dado para aquela casa. Então a gente vê o seguinte, que tem num livro do André Luiz Ruiz, e Esculpindo o Seu Destino, o Espírito é Lúcio, a equipe do Dr. Bezerra de Menezes vai visitar 3 instituições, uma evangélica, uma católica e uma espírita. E aí começa a falar de como está o estado vibracional de cada um desses locais. Aí ele descreve o evangelho lá do templo evangélico, da igreja e do centro espírita. E aí eu falei, bom, no centro espírita vai estar tudo. Eu ainda grifei, né? Que primeiro ele começa a dizer o que é o ideal. Aí eu botei assim do lado, né, do livro, casa espírita, qual doce ilusão. E ele disse assim, e aí o auxílio vai sendo chegado de acordo com o estado em que aqueles espíritos encarnados estão conectados com a espiritualidade maior. Então, muitas vezes estarmos aqui não nos garante a proteção que nós queríamos se nós não oferecermos essa oportunidade dos espíritos nos ajudar, de nos mantermos em vibração ali. Então, também é essa grande oportunidade que a gente tem no Evangelho no Lar, de nos conectarmos com Jesus ali. Então, as finalidades, né, do Evangelho. A primeira coisa que quando a gente se propõe a fazer o Evangelho no Lar, é compreender e sentir o Evangelho de Jesus para melhor exemplificá-lo. E assim, muitas vezes a gente lê, ora, faz aquela prece assim, do nosso jeito ali, mas será que a gente está compreendendo mesmo aquilo ali? Será que a gente está... Porque às vezes lê e não compreende. E a gente só será libertado se a gente conhecer mesmo essa verdade. Então a gente passa por várias fases. A gente conhece Jesus, que é quando a gente faz esse esforço para conhecer. Depois a gente começa a compreender Jesus, é quando a gente começa a se esforçar, que aí vem o exemplo. E depois o terceiro passo, que é o grande objetivo da gente, é quando a gente começa a sentir Jesus. Quando a gente sente Jesus, sai tudo, como diz o outro, no automático. A gente já vai estar sempre o pensamento conectado, porque a gente já compreendeu, já sentiu, e aí a gente passa a viver esse evangelho ali, que é o grande objetivo. Palavras são fáceis, treinar para estar aqui. Fernanda tem uma voz linda, hein, Fernanda? Boa para dar palestra, hein? Então, a gente começar... não estão querendo gente nova, então aí Fernanda já está aí. Aí você já vai dando o treino, viu? Vai lendo, comecei assim, lendo aqui, depois. Você aceitou ler, minha filha? Não tem jeito. E aí a gente vai, né? Prepara, hoje a internet facilita tudo para nós. Agora, falar e viver é o grande desafio nosso todos os dias. E não tem problema se não consegue.
todos os dias viver o Evangelho. O bom é quando a gente reflete, reconhece e recomeça a caminhada. Porque realmente é difícil, como diz lá o nosso Senar, nós estamos mergulhados ainda, né, no planeta de provas e expiações que a gente tanto fala aqui, e é verdade, isso acaba nos influenciando. Mas se conhece o verdadeiro cristão por esforço que ele está fazendo, né, para poder viver esse Evangelho. Então, onde se acende uma lâmpada, coloca-se um impedimento à sombra e à desfaçatez. Então, compreender e sentir o Evangelho vai nos proteger das trevas, sim. Pode passar, Gi? Outro objetivo, solidificar no lar a união, a vivência, a paz e a tranquilidade entre os membros da família, ensinando como suportar e superar as dificuldades. Ninguém está prometendo aqui a remoção das montanhas pela fé, de ficar ali, sai montanha. Não, a gente aqui está mostrando que quando a gente se conecta ali, quando a gente traz esse Evangelho para dentro da nossa casa, as dificuldades elas vão estar lá. Mas o nosso olhar, a nossa atitude diante dessas dificuldades serão diferentes. Nós vamos estar mais fortalecidos para vencer esse desafio. Estimula a vigilância e a prática da oração, né? Muitos de nós, aí é uma homenagem, né, ao Maurício de Souza, que fez meu pequeno Evangelho, já tem o número 2, e aí a gente costuma, e aí quando a gente faz o Evangelho, às vezes, quem tem o hábito, às vezes, de abrir só o livro e fala assim, nossa, essa mensagem, que coincidência, veio direto para mim. Não, já está todo mundo lá, atento, precisamos apertar nesse ponto aqui, fulano precisa melhorar a sua vigilância. Então a gente já vai ficando atento ali e vai exercitando essa prática. Muitos de nós não temos o hábito nem de fazer a prece. Então começa ali, pelo menos naquele dia da semana, todos vão começando a fazer a oração juntos. Pode passar, gente? Proteção para o lar. Né? Então, a gente tem vários livros aí, a descrição de como é que se forma essa proteção. A gente vai entender porque a gente vê quando você está conectado, e aí, a Emmanuel já disse aqui, basta um só estar conectado, toda aquela energia vai sendo distribuída ali, até para aqueles irmãos, por exemplo, na mesma casa, que são até contrários ao Evangelho.